Você não entrega trabalho de graça para portfólio. Portfólio você paga. Trabalho de graça você entrega por network. Fechou? Você oferece trabalho para o seu cliente de graça, um trabalho seu, uma fotografia, um vídeo, e ele recusa porque você não tem portfólio. Mas você está oferecendo para poder montar um portfólio. Como fazer o cliente aceitar? Como você conseguir oferecer o seu trabalho gratuitamente e as pessoas quererem o seu trabalho de maneira gratuita para você montar o seu portfólio? É a melhor maneira? É a maneira correta de fazer isso? Vamos ver agora hoje neste perfil. Seja bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou o Cauê Paz do canal O Cauê em Paz. Eu falo de fotografia e audiovisual e eu trabalho no mercado há mais de 8 anos. E no vídeo de hoje, ó, com essa cabeça de bola de tênis, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, fazer um exercício de como que a gente consegue nossa primeira vaga. Sabe quando a pessoa fala que vai entregar currículo para CLT e pedem experiência, mas para ter experiência ela precisa ter o primeiro trabalho, e para ter o primeiro trabalho ela precisa ter experiência. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Acontece algo parecido nos nossos trabalhos, né, de audiovisual. Vamos lá. Eu vi essa questão recentemente no Threads. Alguém fez esse post falando que aconteceu isso, de oferecer o trabalho, né, e a pessoa recusar o trabalho gratuito dele, porque ele não tem portfólio, mas ele ofereceu o trabalho gratuito para montar portfólio. E eu recebi uma pergunta na minha caixinha também do Instagram, lá no meu Instagram, @ocauêempaz, eu recebi essa questão, também essa questão de uma pessoa que mandou, um seguidor mandou para mim falando que também aconteceu de recusarem o trabalho dele por ele não ter portfólio, mas ele está oferecendo gratuitamente para montar o portfólio. E aí, o que que você faz, Cauê? Eu dei uma resposta bem direta ao ponto, bem curta, bem direta, bem sucinta, mas eu tive a ideia de transformar isso em vídeo para poder esclarecer vocês mais algumas dúvidas, porque não cabe numa caixinha, num story de 60 segundos, então é necessário a gente discorrer um pouco mais esse pensamento. O que que acontece? Quando eu comecei a fotografar profissionalmente em 2017. Acontece que sem querer eu tinha uma Canon, né, parecida com essa, uma Canon Rebel. A diferença é que essa Canon aqui, ó, ela é analógica. Essa Canon Rebel foi uma das primeiras Canon Rebel lançada no mundo. Ela ainda era analógica, não era que nem a T2i, T3i, né, que já é digital. Ela é de filme, inclusive eu terminei o filme dela, tô que mandar revelar. Fiz umas fotografias bem maneiras de filme 35mm. Para você que não sabe, eu fotografo de analógica, eu gosto muito, fotografo por hobby. E naquela época eu tinha essa câmera em casa e eu fiz sem querer um trabalho. Qualquer dia eu posso contar o porquê que fiz esse trabalho sem querer, mas surgiu a oportunidade de fazer o trabalho, fotografar lanches de uma hamburgueria, cobrei R$ 350, eu falei, legal, tô precisando de grana, vi que a pessoa pagou para mim 350, eu acho que é um ponto de partida. E eu comecei a oferecer para os restaurantes da minha cidade fotografias por R$ 350, mas já avisando o vídeo. Então na época eu já comecei a fazer vídeo, mesmo não sendo um filmmaker como eu me considero hoje. Acontece que não era o que eu queria. Fotografar comida, fotografar restaurante, produzir conteúdo para as redes sociais dos restaurantes. Eu sempre quis fotografar pessoas, fazer retratos, principalmente voltado para moda, e foi algo que eu trabalhei uma época com isso. Ironicamente, hoje no vídeo eu voltei a trabalhar com moda, que é o que eu tenho mais trabalhado com isso, mas também tem os clientes do corporativo que eu faço produção de conteúdo em Reels. Acontece que eu falei, cara, para eu conseguir isso, eu preciso pegar experiência, eu preciso cada vez mais me colocar nessa situação de fotografar pessoas, aprender a dirigir pessoas, fazer cursos, especializações para pegar experiência. Como que eu vou conseguir? Eu nunca conseguiria uma modelo profissional disposta a posar para mim gratuitamente. Mas, se assim como eu, um fotógrafo iniciante, buscasse uma modelo iniciante, as coisas dariam certo. Eu não sei como é hoje em dia, mas o que acontece? Eu vou até abrir o Facebook aqui para dar uma olhada. Na minha época se usava muito, né? Na minha época, parece que eu tenho 60 anos de idade. Mas na época que eu comecei a fotografar, usava-se muito o Facebook ainda. Em 2017 usava-se o Facebook. E a gente fazia uso muito de grupos, porque eram pessoas que estavam órfãs dos famosos, as famosas comunidades do Orkut. Então essa galera migrou pro Facebook e começou a interagir entre grupos, isso era muito legal, tá? Isso era muito maneiro. Então, eu vou dar uma olhada aqui
nos grupos e vou pesquisar modelos Floripa. Vamos ver se aparece. Eu não sei se rola isso, como que é hoje em dia. Aqui na minha pesquisa apareceu alguns grupos que eu posso pedir para participar, tá? E tá aqui, casting, modelos, atores Floripa e região. Aqui tem casting Florianópolis e Santa Catarina. Aqui tem atores e modelos, casting para feiras e eventos, New Life Models, enfim. Na época, o que eu fazia era isso. Eu abria um grupo de modelos, né? Isso aqui, por exemplo, tá gigantesco. Aqui, ó, atores e modelos, né? Esse é casting, feiras de eventos, New Models. Aqui, ó. Modelos Bruin, casting Florianópolis, Santa Catarina, 817 membros. Eu vim aqui, fazia uma publicação e postava o seguinte: sou fotógrafo iniciante, procuro modelos que queiram renovar o portfólio de maneira gratuita e vai ser assim, assim, assado, eu pretendo fazer num parque tal, ou no caso era Praça Roosevelt, não era tão perigoso quanto é hoje lá em São Paulo, e eu colocava informações e as pessoas se candidatavam. E ou eu colocava, inclusive, um meu e-mail e falava, olha, manda seu composite pro meu e-mail, e a gente vai marcar, vou entrar em contato, bater um papo contigo. E eu consegui diversos modelos para fotografar dessa maneira e montar portfólio. Qual é a vantagem de você montar portfólio assim? Fazer um trabalho por permuta. Se você está começando e a outra pessoa também está começando, é uma, é uma via de mão dupla, é um ganha-ganha. Então eu criava um conceito, eu abria o meu Pinterest, né, e criava um conceito de ensaio fotográfico que eu queria fazer, né, e dentro desse conceito eu criava uma pasta, uma referência, tudo mais, e a partir desse conceito eu apresentava para o modelo e falava, olha, eu quero fazer uma sessão de ensaio nessa sequência. Eu vou utilizar como referência algumas fotografias que eu separei aqui no meu Pinterest, que eram um planejamento de ensaio futuro que eu tinha. Olha só, essas daqui eram as referências que eu tinha separado, que era algo muito de fotografia de moda, essas tendências de serem muito salto alto, muita plataforma, e misturado com esse look que tem um pouco do fashion, um pouco do, às vezes até uma mistura também dos looks de clubes noturnos, envolvido com alguns alta costura, era uma mistura com a modelo agachada, tinha um conceito que eu estava criando, e normalmente eu fazia isso. Eu criava um conceito assim, e mandava esse conceito que eu criei para modelo explicando, olha, eu quero fazer isso. O que você tem de roupas que são parecidas com esse conceito? O que você tem de roupas que são parecidas com essa proposta que eu quero aqui? Você tem looks próximos? Você tem isso, tem aquilo? E às vezes eu criava, inclusive, um mood board, que é o nome disso, inspirado no estilo físico da modelo, do cabelo dela, do tom de pele, procurava modelos parecidas para poder montar esse guia, esse mood board. O mood board não é algo que você segue à risca, ele é algo, como o nome diz, mood é humor em inglês, ele é para dar um sentido, um sentimento, para dar um direcionamento do conceito que você quer extrair. Porque ao mesmo tempo, como a ideia estava só na minha cabeça, era meio difícil encontrar algo próximo do que eu estava imaginando. Então eu só conseguia ter um mood board, eu não conseguiria ter, por exemplo, um conceito fiel, principalmente porque eu não sei desenhar. E tem fotógrafos que sabem desenhar e conseguem desenhar as poses que querem, as roupas que vão utilizar, os cenários que eles procuram para aquela sessão. E lógico, você tem que criar o conceito do mood board dentro das suas limitações. Eu não tinha um estúdio fotográfico, mas eu tinha a Praça Roosevelt para fotografar. Eu não tinha um parque arborizado, mas eu tinha a rua para fotografar. Então todos os conceitos que eu buscava era nessa estética aqui, né? De centro de cidade, de calçada, desse conceito de rua. Olha só, esse conceito de ir para a rua. E eu comecei a basear os meus mood boards nessa pegada aqui, onde eu tinha cenários que eram próximos do que eu tinha, modelos que eram próximas das que eu tinha entrado em contato nos grupos de Facebook e também os looks que eu sabia que eram mais acessíveis para conseguir. E às vezes, conforme você vai avançando e começa a ter mais contatos, você consegue ter inclusive parceiros, donos de brechó, ou pessoas que têm acervos de roupa que alugam para eventos ou até mesmo para documentários que consigam fornecer os looks para você fotografar em troca de você fornecer as fotos. Chega um momento que você pode criar uma grande produção de várias pessoas se retroalimentando, que é o que acontecia quando eu fazia produções com maquiador, com cabelo, com look. Eu começava a juntar várias pessoas para poder fornecer o seu talento, a sua mão de obra, e todo mundo ganhava, porque a pessoa do cabelo queria portfólio para cabelo, a pessoa das unhas queria portfólio para as unhas, a pessoa da maquiagem queria portfólio para maquiagem. E lógico, você tem que lembrar de agradar cada uma dessas pessoas. Por exemplo,
A pessoa da maquiagem quer muito fotos de rosto, então priorizava fazer uns fotões de rosto para a pessoa ter no acervo dela, né? Para ela sentir que, poxa, a parceria deu certo, tem as fotos de rosto que eu quero para o meu portfólio também. E assim, um vai ajudando o outro. E é todo um processo de você entender em que nível está o seu trabalho. Não dá para negar, você não consegue ter modelos incríveis logo de cara, é bem difícil, a não ser que seja amigo da pessoa e tudo mais, porque as pessoas que são modelos incríveis com experiência, elas cobram para isso. E aí entra a segunda fase do trabalho. Depois que você montou esse portfólio de entrada, de iniciante, você consegue ter uma noção, um senso estético maior de como fazer um bom portfólio, né, um bom senso estético de como é um bom portfólio, você começa a evoluir o seu nível. E aí que a única maneira de você conseguir boas parcerias para o seu portfólio é pagando. É a única maneira que você consegue. E aí entra outra sacada. Você vai conhecer modelos profissionais para o seu portfólio e você vai pagar elas para estarem no seu portfólio. Por exemplo, é muito comum a gente ver ensaios de casamento que tem uma pegada super alto nível, tá? Super alto nível, é um alto padrão, com modelos que tem um rosto incrível. E esse tipo de talento aqui, por exemplo, esse daqui é o portfólio do Torin. Eu já conheci esse fotógrafo pessoalmente em alguns congressos. O trabalho dele é incrível. Todos os noivos que ele fotografa, pessoas maravilhosas, lindas, parecem modelos profissionais. Só que para você fechar com esse tipo de cliente, que é um cliente alto ticket, extremamente lindo, para você poder fechar um portfólio, você já precisa ter um trabalho para poder fechar com esse tipo de cliente, sabe? Esse tipo de cliente, por exemplo, vai fazer um casamento em Nova York, você já precisa ter um tipo de trabalho à altura para o cliente olhar e falar, tá, vou te contratar. É um tipo de cliente que vai pagar pelo menos uma dezena, né, de milhares de reais. 10, 15, 20 mil, eu não sei, mas assim, são orçamentos altíssimos para poder contratar esse tipo de fotógrafo e são clientes que têm esse tipo de orçamento para contratar esse tipo de fotógrafo. E a única maneira de você conseguir esse tipo de cliente, você tem que ter esse tipo de portfólio que o Torin tem. E como você consegue esse tipo de portfólio? Pagando modelos. Existem diversos modelos que fazem ensaios de noiva por aí, modelo ensaio noiva, e aí eu conheço fotógrafos que conseguiram, né, fazer um portfólio de noiva incrível, impecável, simulando uma cerimônia, onde eles locaram um espaço, pagaram modelos para posar, fizeram todo um casamento fake, locaram um vestido. Se você for bom de papo, você consegue vestido emprestado, você consegue o espaço emprestado, você consegue, e aí vai contratar a equipe e fazer um casamento inteiro fake. E assim, parece muito louco, mas realmente fotógrafos que querem entrar nesse mercado de casamento alto padrão, eles fazem desta maneira, tá? Desta maneira. E eles pensam no todo. Pensam na estética da imagem pessoal, o terno que eles aparecem no site deles, como que eles vão ser contratados. Tem BV, que é a bonificação de venda para cerimonialistas que indicam eles dão uma comissão para cerimonialista. É toda uma cadeia, né, de processos se retroalimentando para você conseguir chegar neste nível aqui. É absurdo, tá? Só que se você quer portfólio, você tem que investir, não tem como. Agora, quando que é o momento, Cauê, de você entregar um trabalho de graça? Aí que é muito louco, e eu vou explicar para vocês. Você não entrega trabalho de graça para portfólio. Portfólio você paga. Trabalho de graça você entrega por networking. Fechou? Anota essa. Normalmente você vai entregar o trabalho de graça estrategicamente para pessoas específicas para poder abrir os seus caminhos, né? Vamos supor que eu quero muito ter um contato com aquela pessoa XYZ, eu sou um fotógrafo corporativo, eu quero acesso àquele empresário, eu quero estar próximo dele, e uma maneira de fazer um networking legítimo é entregando valor. Então eu vou conhecer aquele profissional, aquele empresário, eu vou oferecer minha foto, vou oferecer meu vídeo, a gente vai marcar, eu vou produzir um trabalho impecável e toda vez que elogiarem um trabalho eu vou falar, foi o Cauê que fez. Cauê é incrível o trabalho dele, mas você não pode conhecer a pessoa hoje e já oferecer um trabalho de graça para ela, você tem que criar uma conexão, você precisa criar uma conexão com essa pessoa, você precisa criar o sentimento, precisa fazer sentido esta conexão que você fez com esta pessoa, tá? E para o networking ser legítimo, olha que legal. Vamos supor que depois do networking você lembrou do nome dessa pessoa, por algum motivo assistiu um filme, lembrou de algo que ela falou, assistiu um filme que ela indicou, foi numa peça de teatro que ela falou que foi, você ouviu um artista que ela ouviu, você
por algum motivo você consumiu algo que ela recomendou, foi num restaurante que ela jantou e ela falou pra ti, e quando você faz isso, você consome aquela coisa, você pega e manda mensagem: oi fulano, tudo bem? Lembra aquele restaurante que você indicou? Então, cara, fui com a minha esposa, muito maneiro, viu? Curti demais. Inclusive, ó, se você quiser, também tem um restaurante ótimo pra te indicar, e como ele é meu amigo, pode ir lá consumir, faça o aviso quando você estiver indo com antecedência, não precisa pagar nada, vai por minha conta, que eu preciso te pagar, é minha dívida de gratidão contigo, que eu achei maravilhoso, né, o restaurante onde eu comi. Tá? E aí você vai estreitando laços com a pessoa, você precisa criar conexão, uma intimidade, precisa de fato ter um networking genuíno, que é fazer amizade. Isso é um networking genuíno, tá? Fazer amizade com as pessoas. Fechou? Eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria, e antes eu preciso lembrar vocês que se você quiser ter essas cores, como essa do meu vídeo que está aparecendo aí na tela, tá aqui o QR Code na tela ou o link na descrição para você comprar o meu pack All Day Luts. Um seguidor meu, né, mandou mensagem lá no meu direct e falou: Cauê, o vídeo que você grava no YouTube é com esses LUTs do All Day Luts? Eu falei: é sim, é eles que eu utilizo, tá? Eles servem tanto, né, para filmagem LUT, em log, desculpa, quanto para filmagens que não são em log, então eles funcionam muito bem. E para você que não sabe instalar um LUT no CapCut, ou é a sua primeira vez lidando com isso, colocando uma cor, um filtro na imagem, acompanha, né, assim que você baixa o pack, né, de LUTs, acompanha um vídeo, um tutorial meu ensinando você a instalar os LUTs no seu CapCut, tá? E para quem já lida com Premiere, com DaVinci Resolve, né, e Final Cut, são programas bem profissionais, não precisa, né, lidar com isso, mas meio que a lógica é a mesma de todos os filtros que você utiliza, fechou? Obrigado por assistir o vídeo, eu vou deixar relacionado aqui, ó, um vídeo que eu acho que é muito interessante, que é, se eu não me engano, o nome dele é Como vender fotografia sem ter portfólio, como prospectar clientes sem portfólio, tá? Que eu falo como eu consigo os clientes sem precisar mostrar meu portfólio para eles, tá? E deste lado aqui, ó, vou deixar outro vídeo que é uma sugestão aí do YouTube para você, se não assistiu ainda. E lembrando, eu vi muitos comentários de vocês no vídeo de ontem e a maioria de vocês não são inscritos no meu canal, viu? Eu consigo ver, tá? Então, por favor, se inscreve nesse canal e dá um like, a gente tá quase chegando a 8.000 inscritos. Tamo junto todo dia às 6 da manhã aqui. Um abraço, falou!